Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é dia 21 de novembro do ano de 2017, 17 dias. Hoje é uma terça-feira com cara de segunda-feira. Eu vou explicar o motivo de não ter feito vídeo ontem, porque ontem aqui no nosso município em São Paulo e vários outros, pelo menos aí uns 50 municípios pelo país, houve feriado da Consciência Negra. Eu sei que muitas cidades dos inscritos aí não foram feriados, então a explicação de eu não ter feito o Nilson Responde ontem foi feriado aqui em São Paulo, que foi feriado da Consciência Negra. Bom, hoje eu vou fazer o Nilson Responde. Eu quero desde já agradecer aí ao Nilson Filho, grande Nilson Filho, que é também seguidor lá do canal do Igor Cebarros, na qual eu fiz homenagem a ele e o canal da Salt Cover na última sexta-feira. Também temos o WV Ramones e o Gente Bosta, esses três que essa semana me mandaram perguntas. Não foram muitas perguntas, mas foram perguntas inteligentes que dá para responder com maior fundamento. Vamos lá pro Nilson Responde! Bom, a primeira pergunta é do Nilson Filho. Ele me pergunta assim: grande Nilson, lá vai as perguntas. O xará o Nilson Filho: você já teve algum disco de trilha de novela? Se você teve, eu tenho, qual é o seu favorito? Bom, seguinte, eu já tive LP, nossa, muitos anos atrás, cara. Era de uma novela que chamava Araponga. Um disco, na verdade, a minha irmã tinha. Aí eu gostava muito da trilha sonora e eu fiquei com um disco pra mim. Por quê? Naquela época eu tinha 7 anos de idade e era uma novela de música de adulto. Tinha conotação de besteira no disco. A novela Araponga, pra quem não é daquela época dos anos 90, era uma novela que era estrelada pelo Tarcísio Meira e passava depois da novela das 8. Havia duas novelas seguidas naquela época, né, 1991. Foi acho que a única vez que a Globo fez isso, né? Eu lembro muito bem daquela época. Eu acompanhava a novela, assim, eu via o pessoal assistir novela na minha casa, na casa da minha tia, e eu lembrava disso, da novela. Isso aí foi LP, foi no início dos anos 90, eu tinha 7 anos. Mas aí na época do CD, eu tive o CD das Chiquititas. Eu tive o CD das Chiquititas especial de festas, é isso mesmo. As Chiquititas, naquela época, fez um CD colocando trilha sonora, coisa de festa, Natal, festa de Ano Novo, essas coisas toda, e criou um CD de festas que foram cantadas pelo elenco das Chiquititas, né? Naquela época eu não tinha um CD oficial, né, com as músicas das Chiquititas. Acho que nem cassete eu tinha, né? Nem cassete eu tinha gravado. Mas se eu puxar bem, cara, acho que eu já tive de outra novela, um CD de uma outra novela, não me lembro qual era. A do Carrossel, verdade, eu tinha o cassete do Carrossel, da primeira versão, aquela de 1989 que passou em 1991, né? Aí sim, eu lembro que eu tinha a fita cassete. Para falar a verdade, todos esses material, o disco do Araponga de 1991, a novela que era do Tarcísio Meira, o CD das Chiquititas e o cassete do Carrossel, todas eu praticamente a gente mandou embora, porque primeiramente eu não gosto muito de ter coisa antiga, né? Coisa antiga. Se bem que o disco era da minha irmã, ela guardou, tá em casa ainda, mas eu não gosto de mexer coisa muito antiga. E o CD que eu tinha das Chiquititas, meu irmão jogou fora, porque era um CD pirata, tinha que jogar mesmo. Era pirata, a gente em cima do CD pirata. E o do Carrossel também a gente eliminou, né? Que também não era original também, né? Já havia coisa pirata em 1991. E aí eu não tenho mais esses acervos, essas coisas. Sabe por que também não necessita? Porque você tem internet. Se eu procurar lá, trilha sonora da novela Araponga de 1991, eu vou achar aqui, né, no YouTube. Se eu precisar ver todos os discos das Chiquititas dos anos 90 e do Carrossel dos anos 90, eu vou achar aqui. Então, não é uma necessidade, mas eu já tive já. Parece que de outras novelas eu já, quer dizer, na minha casa já colecionava, mas eu lembro mais dessa. Eu quis dar destaque ao LP do Arapongas.
Muito bem. Será mesmo. A segunda pergunta agora do Nilson Filho, do Xará Nilson Filho, será mesmo que o Luciano Huck vai se candidatar à presidência da República? Qual seria a sua opinião? Eu acho que vai, cara. Eu acho que vai. Estou vendo informações aqui oficiais mesmo, que o Luciano Huck vai se afiliar pelo PPS, né, pelo partido. Acho que é Partido Social. No Partido Popular Socialista, o PPS, que já foi, vários políticos já foram do PPS, inclusive Garotinho, Ciro Gomes, um monte de gente já foi candidato pelo PPS. A Soninha aqui em São Paulo é líder do PPS aqui, né? Então é um partido que já tem Roberto Simonsen, um grande deputado, também ele era do PPS, ou seja, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, o PPS é um partido que é um meio, ele não é o esquerda socialista, não é porra do direita, ele é meio, então ele seria candidato de meio, né, o Luciano Huck. Eu acredito que seria uma aposta muito pesada, muito forte. Eu acho que ele está seguindo o caminho do Donald Trump, eu vou explicar por quê, e do João Dória, eu vou explicar por quê. O Donald Trump ele além de empresário, o Luciano Huck é empresário, né? O João Dória é empresário, todo mundo sabe disso. O Luciano Huck é empresário. Antes de um apresentador, o Luciano Huck é um empresário, um dos maiores empresários do Brasil. Se bem que ele começou a virar empresário depois, que ele começou a ganhar dinheiro com a televisão e tal. Ele teve direção, aplicou e montou empresas, e ele é um dos caras mais, digamos, um dos empresários mais sucedidos do Brasil. Então ele está seguindo a linha do Donald Trump e do Dória aqui em São Paulo, por que não? Que ele começou a ter a carreira dele na questão aí de empresário, começou a ter a forma de não ser político, mas ser um gestor, e aí vai tentar arriscar a candidatura. No caso, por exemplo, mesma coisa do Donald Trump, né? Donald Trump é o grande empresário, ele foi apresentador de televisão do Aprendiz. Para quem assistia ao Aprendiz na TV a cabo, a versão americana dos anos 90, via muito o Donald Trump. Ele que criou esse Aprendiz, né? No Brasil, o Roberto Justus que trouxe, né, inspirado no Donald Trump. Depois o João Dória apresentou também esse programa, né? Olha a coincidência aí. Política e televisão misturados juntos, né? E aí o Luciano Huck seria uma ideia de colocar um sangue jovem na política, porque o Luciano Huck tem 44 anos de idade. Ele é um jovem. Inclusive mais jovem, ele seria não tão jovem como o Collor era quando foi presidente, mas era uma força jovem. Ele já tem muito conhecimento. Muitos acham que a candidatura da Rede Globo para poder manipular as coisas. Primeiramente, que é o Luciano Huck, ele vai se desvincular da Rede Globo, né? Pela lei, o candidato tem que se desvincular de um canal, de uma empresa, principalmente de comunicação, para se candidatar. A gente vê aí nos estados, né, nos estados de vocês, sempre tem uns radialistas ou apresentadores que na hora de época de eleição se afasta. Por exemplo, o cara vai ser candidato, se afasta por alguns meses, né, e depois só volta depois das eleições, eleito ou não, né? Por que é feito isso? Porque como chama? O rádio e a televisão, os programas de rádio e televisão são programas de influência massífica. Então, se um grande apresentador estiver apresentando o seu programa normalmente no mesmo tempo que está em campanha, ele pode influenciar os candidatos, os eleitores ser a favor dele, né? Isso politicamente não pega muito legal, muito bem. E a ideia normalmente da lei eleitoral é equilibrar as eleições. Então, o que acontece? O apresentador ele é afastado, se desvincula, inclusive o nome do Luciano Huck não pode ser citado na Rede Globo. A Globo tem que esquecer o Luciano Huck, vamos dizer assim. Ele vai participar de debate, entrevista, mas é como candidato, não como apresentador, né? As emissoras têm que começar a tratar dessa forma. Então ele vai aparecer tudo quanto é canal, o Luciano Huck, porque ele é candidato do PPS, ele não está mais da Globo, ele é do PPS, né? Candidato a presidente da República, está a serviço do PPS. Então, ele vai ter que desvincular da televisão. Na minha opinião, eu acho que pode dar certo, tá? Muitos acham assim, mas o cara é muito novinho, vai ser igual ao Collor. Velho, o Collor, ele era uma droga, o Collor era uma droga de político, o Collor o Collor não tinha toda essa força que tem o Luciano Huck. O Luciano Huck tem conhecimento
ele tem entrosamento na polícia. Se bem que ele já teve amizade com a AS, amizade aí com os caras da JBS, os caras vão pegar essas influências durante a campanha, quando o Luciano estiver nas cabeças, né? Eu sei como é campanha eleitoral, cara. É previsto a campanha eleitoral. Você já sabe o que vai acontecer nas campanhas eleitorais. Então acho que é uma aposta, né? Uma aposta. Ele é um candidato que acho que vai ser uma alternativa para contrabalancear o radicalismo do Lula, o radicalismo do tal de Bolsonaro, o Alckmin, o Dória. Eu como cidadão Paulo, eu prefiro mais o Dória do que o Alckmin, mas que o Alckmin não dá uma boa coisa ele ser candidato a presidente, não por ele ser candidato, por outras questões aí, né? Porque em 2006 ele foi candidato e não foi um bom candidato, foi uma merda de candidato. Mas vamos ver, né? Eleições está aí. Vamos lá, agora. Muito obrigado, Nilson Filho, pela sua pergunta. 10 minutos, 2 perguntas e a resposta demorou 10 minutos. Vamos lá, agora o JW Ramone. Você gosta de viver em épocas passadas? Gostaria de viver em épocas passadas, como 1920, 1930? Eu vou responder na lata aqui. Não, eu não gostaria de viver em épocas antigas, porque, primeiramente, a fórmula, o jeito de viver naquela época é completamente diferente daquilo que eu nasci para viver. Então você vive numa época que a selvageria, o preconceito era completamente predominante. Então a gente sabe dos anos 20, dos anos 30, que havia muita coisa errada. A gente fala que na nossa época tem muita coisa errada, acontece muita coisa ruim, mas naquele período acontecia muito mais do que agora. Por exemplo, naquela época você não tinha, o trabalhador não era reconhecido como trabalhador mesmo, não havia leis trabalhistas. O trabalhador não tinha uma proteção de lei, né, como tem hoje, né? Naquela época não existia saneamento básico, todas as cidades praticamente, em bairros periféricos, praticamente todas as cidades eram em cima de esgoto, sem asfalto, era totalmente uma bagunça, né? Era doença, as epidemias nesse período era muito grande, muita gente, principalmente criança, morria, né? A paralisia infantil era muito grande nesse período, tanto é que criaram as campanhas de vacinação. Ou seja, é um período, cara, para a humanidade era muito difícil viver. É muito difícil sobreviver, pra você ter uma ideia, né, 1920 e tal. Para a burguesia, para a elite, foi bom, foi interessante, mas para o povão, viver naquele período não foi bom. Eu não gostaria de viver naquela época, não, né? Bom, você já foi na Basílica de Aparecida? Sim, já foi acho que umas 3, 4 vezes. A última vez foi em 2015, um lugar é um lugar diferente, cara. A Basílica de Aparecida, eu sugiro aqui, conselho as pessoas irem à Basílica de Aparecida, não importa a sua religião, se você é católico, se é espírita, se é evangélico, o lugar lá é bom, o lugar passa uma energia muito boa. Então, o lugar é muito bom, a cidade em si ela tem uma estrutura muito boa também, para os fiéis. Eu já fui, um lugar muito bonito, né? Aconselho aí, né? A Basílica de Aparecida aqui, cada ano tá melhor, tá bem estruturada, né? Muito obrigado, WV Amones. Agora o gente boa me mandando 2 perguntas. Primeira pergunta, você se considera sociável? Eu acho que sim, sociável com pessoas sociáveis. Eu não consigo ser sociável com pessoa bruta, com pessoa chucra, com pessoa ignorante, com pessoa que já começa a se tratar a grosso modo, né, como se diz aí, sofisticadamente, tratar a grosso modo. Eu sou sociável às pessoas que são sociáveis. Se as pessoas não são sociáveis, por exemplo, a pessoa fala bom dia, por exemplo, agora, por exemplo, dá um exemplo aqui, aqui no elevador, você fala bom dia, se a pessoa tocar um assunto, tudo bem. Se a pessoa falar bom dia, fala bom dia, pronto. Eu sou sociável se a pessoa for sociável. Se a pessoa não for sociável, eu não sou sociável, porque você não pode forçar a barra com outra pessoa, que é muito perigoso isso, né? Então eu sou uma pessoa sociável. Você bebe ou já bebeu? Sim, e socialmente? Não sou de beber
pro cair, não, como muita gente gosta. Tem gente que faz aposta com amigo. Pô, quem bebe mais, pô? Você é um fracote, você é um, digamos, malacói, você é fraco se você não beber muito. Não, eu não sou assim não, cara. Eu não sou de beber. De beber muito, não. Eu bebo social, ficar bêbado, nunca nem fiquei, pra você ter uma ideia, né? Eu tenho equilíbrio, porque o que eu falo uma coisa? O homem a partir de 30 anos de idade, pelo menos a grande maioria, ele consegue ter o equilíbrio. Ele vai pra festa, ele vai pros lugares, ele consegue ter um equilíbrio. O jovem, a pessoa mais nova, que tem que tomar muito cuidado, né? Então agora, após os 30 anos de idade, eu tenho consciência, pô, se eu tomar um porre e ficar bêbado, eu vou passar vergonha. E não é nada legal, né? Então eu tenho um freio nisso aí, né? Eu bebo socialmente, cara. Eu bebi cerveja faz uns 20 dias. Essa final de semana eu nem tive vontade. Comigo assim, bebo um mês, depois fico um mês sem beber. Já fiquei 6 meses sem beber, né? Isso aí depende da forma que você foi criado, do jeito que você foi criado para beber, né? Bom, abraço para vocês, que Deus seja o coração de vocês, muito obrigado. O Gente Boa, o Nilson Filho, meu xará, e o WV Ramones. Até mais. Até mais.